Bem-vindos ao Palavra Urgente, esse programa que traz todos os dias uma palavra, uma mensagem de Deus para o meu, para o seu coração e também testemunho. Histórias de vida que foram transformadas pelo poder de Deus. Inclusive, hoje temos uma história impactante. História esta que eu tenho certeza que vai mexer com a senhora, mexer com o senhor. Fique então ligado com a gente, participe aqui do programa, porque certamente Deus vai abençoar a sua vida. É no nome de Jesus Cristo que Ele vai te abençoar. Eu digo isso porque é verdade. Eu creio na bênção de Deus. Por isso, deixa eu lhe fazer um apelo. Convide os seus amigos a assistir o programa. Se a pessoa não pode assistir agora, convide ela para assistir depois pelo YouTube ou pelo Instagram. As nossas mídias sociais é fácil você acessar. @Palavra Urgente. Anotou? @Palavra Urgente. Tanto no Instagram como no YouTube, você consegue assistir o programa, ouvir os testemunhos, receber a oração da fé e ser abençoado pelo poder de Deus. Você vai, no nome de Cristo Jesus. Por falar em ser abençoado pelo poder de Deus, vamos fazer o seguinte, vem comigo ao telão, porque vamos começar já assistindo a primeira parte da história de hoje. Daqui a pouco eu volto falando mais sobre o caso de hoje, como Deus operou, porque eu já começo dizendo para a senhora, para o senhor, se está aqui é porque venceu pelo poder de Deus. Palavra Urgente só traz histórias de vitória, de bênçãos, de pessoas que foram agraciadas porque agiram à fé. Vem comigo, por favor, põe aqui no telão. Eu senti muitas dores no corpo, tosse e febre. Fui até o pronto-socorro do hospital onde eu trabalho e eles me diagnosticaram com H1N1, só que me mandaram para casa. Como era um final de semana, as farmácias particulares não tinham o Tamiflu. Vim aqui, peguei a receita, fui em Pirituba, em uma UBS lá, que é 24 horas, consegui, vim e trouxe para ela. Só que já era um pouco tardio, né? Então eu fiquei 2 dias sem tomar o Tamiflu. No outro dia, eu amanheci com muitas dores, falta de ar. Ela me ligou cedo, falou, não tô me aguentando, né? Levantar da cama, tem como você vir? Eu falei, tá bom. Por conta da grave doença, Rosalinda é levada novamente ao hospital e começa a lutar pela vida dela. Ouviu? Ela foi ao médico, fez os exames, percebeu qual era a enfermidade, H1N1, mas ela não teve nenhum medicamento. Imagina o desespero da Rosalinda. Sai do hospital e não tem nenhuma farmácia ali para ela comprar o medicamento. Rodaram e não conseguiram. Infelizmente, isso não é tão difícil de acontecer, não. Ao contrário, tem sido mais comum do que a gente imagina. Às vezes a pessoa pede ajuda, ela vai ao médico, faz tudo, o médico diagnosticou a doença e diz, olha, você tem que tomar o medicamento. E ela não consegue. Aí, meu amigo, só dá para confiar em Deus mesmo. Graças a Deus que Ele nunca falha. E se você hoje mesmo confiar nele, com você também Ele não vai falhar. Ele nunca falhou com ninguém. Ao contrário, todos que vieram a Ele nunca lançou ninguém fora. Diz a Bíblia, Ele não lançará fora ninguém. Todos que vierem a Ele vai socorrer. Ele vai socorrer a senhora, o senhor, você mesmo que está assistindo aí de casa. Não importa qual seja o seu problema, Deus quer e Ele vai te abençoar. Mas antes de eu dar continuidade aqui, falando do que Deus pode, quer e vai fazer na sua vida, como fez na vida da Rosalinda, que acreditou no poder de Deus, e eu estou falando isso, porque se está aqui no Palavra Urgente é porque foi abençoada, é porque Deus operou um milagre. E ela venceu a H1N1. E você pode vencer também, no nome de Jesus. Mas antes, vem comigo, por favor. Nós preparamos uma reportagem para falar sobre o caso de hoje e eu queria que você acompanhasse comigo. Põe aqui no telão, por favor. H1N1, uma infecção respiratória causada por uma cepa de influenza, que surgiu pela primeira vez em porcos. Os sintomas incluem febre, dor de garganta, tosse e dores no corpo.
Mais de 1.000 pessoas morreram em decorrência da doença. O tratamento inclui repouso, analgésicos e hidratação. Ouviu, meu amigo? Coisa séria. Quando a pessoa é diagnosticada com a H1N1, ou como muitos chamaram na época, né, a gripe suína, tinha que ser tratamento rápido. E que, infelizmente, ela não estava conseguindo, porque ela não conseguia o medicamento. Você ouviu ela contando na primeira parte da história de hoje, que ela foi à farmácia e não achou, não conseguiu. Talvez você esteja numa situação parecida. E você diz, pastor, e agora o que eu faço? Creia em Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando você crê em Deus, Ele faz até o impossível tornar-se possível. Para Deus não há impossível algum. Talvez você até diga, pastor, mas se meu problema não foi esse, é um problema com a família, é um vício que entrou na vida do meu filho, do marido, da esposa, da filha. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Ele pode mudar a sua situação. Você só precisa acreditar nele. Quando você acredita, quando você confia no poder de Deus, meu amigo, você não faz ideia do que Deus pode fazer. Nem eu mesmo. Pregando há mais de 30 anos, faço ideia do que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que o que eu penso, do que eu peço. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele vai além das nossas expectativas. Ele pode ir além e abençoar você agora mesmo. Você só tem que ficar ligado conosco, porque daqui a pouco eu quero trazer uma palavra e orar por você. E eu sei que Ele vai te abençoar. Mas antes, vem comigo aqui no telão. Nós vamos assistir a segunda parte da história de hoje. E nós vamos acompanhando agora como é que foi essa situação que a Rosalinda viveu. E vamos entender o que Deus fez e como ela agiu para Deus mudar a história dela. Põe aqui no telão, por favor. Detectaram com sepse, sinais vitais todos alterados. Só que aí isso era meio-dia. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, ela começou a ficar com isso aqui tudo preto, assim, tudo roxo. Frequência cardíaca 160, 150. Frequência respiratória, que a gente fala, bem alterada. A parte respiratória, saturação estava 78. Isso indicava que eu tinha que ser entubada o mais rápido possível. Aí entubaram ela, liberaram a visita para a família. Aí eu vim, entrei, ela estava com aqueles aparelhos tudo. Ela já estava bem inchada já. E eles sempre falavam que ela não estava bem, não estava respondendo ao tratamento, né? Adquiri também, por conta das medicações, dos antibióticos, pancreatite, que é uma doença grave. Minha tia, ela tinha um risco muito grande de morrer. Os médicos falavam que eu não ia mais voltar, porque todo o oxigênio que me era ofertado, meu pulmão não absorvia. Meu pulmão estava colabado. Em um ato de fé, Celsa coloca o nome da tia no caderno de oração da Igreja da Graça. Prestou atenção quanto é importante você buscar pela família? A sobrinha foi até a igreja e todas as nossas igrejas têm na porta um caderno, onde anotamos o nome das pessoas que pedem oração. E oramos sim, oramos diariamente por esses nomes, clamando a Deus. E o nome dela foi colocado num desses cadernos. E Deus começou a obra ali. Veja que os médicos tinham dito que não tinha mais jeito. O pulmão dela não absorvia o oxigênio que era dado. A situação dela, apesar de estar sendo até entubada e tudo, não estava fácil. Ao contrário, ia de mal a pior. Mas deixa eu lhe contar o que diz a Bíblia, lá em Isaías 43. O Senhor Deus disse claramente, operando eu, quem impedirá? É como se ele dissesse, se você colocar na mão de Deus, se você acreditar em Deus, quem vai impedir o milagre de acontecer? Não existe mal que impeça a operação de Deus. Quando você confia nele,
até o impossível acontece. Mas vem comigo antes, por favor. Daqui a pouco eu quero trazer uma palavra de fé, apesar de durante todo o programa eu falo da fé, falo de Deus. Mas daqui a pouco eu vou trazer para você uma palavra e quero orar por você. Mas antes, vem comigo. Nós vamos assistir aqui Casos Curiosos com meu amigo Anderson, que ele preparou Casos Curiosos hoje para falarmos do assunto de hoje. Põe aqui no telão, por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre o que aconteceu pós a Covid-19. Muitas pessoas foram infectadas, mas algumas delas perduraram com os sintomas por um longo período. E quando eu me refiro longo período, são mais de 4 semanas, tendo fadiga, cansaço, dificuldades para respirar, dores no corpo, dores muscular. Mas um teste feito com 3.335 pessoas avaliou que algumas delas que tiveram esse período longo da Covid-19 acabaram tendo outros problemas. Nesse grupo era dividido. Alguns tiveram a Covid, outros não. E os que tiveram a Covid, eles, ao fazerem um exame de atenção e memória, cognição, foco, eles descobriram que quem teve a Covid por um longo período acabaram apresentando dificuldades cognitivas como as pessoas mais velhas, independente da idade que elas têm pós a Covid-19. Curioso, não? Mas eu queria convidar você agora a meditar no que está na palavra de Deus. Vem comigo ao púlpito aqui, por favor, porque no livro de Isaías, no capítulo 43, olha só o que está escrito no verso de número 11. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus decide operar, e acredite, Ele já decidiu operar na sua vida, ninguém impedirá. A nossa amiga teve a sobrinha que foi até a igreja, colocou o nome e pediu a oração para Deus abençoar, e Deus abençoou. Tanto é que a Rosalinda está testemunhando, falando do que Deus fez por ela. Tudo porque a sua sobrinha foi até a igreja e acreditou que Deus podia operar. Você pode e deve vir. Hoje, inclusive, quarta-feira, é o dia que nós oramos pela família. E eu quero orar pela saúde, pela libertação da sua família. Vou pedir, inclusive, para colocarmos algumas imagens da nossa igreja. E eu quero convidar você a estar comigo aqui em Olaria, na Rua Barreiros, 1195. Esta é a frente da nossa igreja. E eu convido você para estar conosco em o nome de Jesus. Um ambiente amplo, uma igreja muito confortável, onde você não só vai se sentir bem, mas vai receber a bênção de Deus. Traga os seus pedidos, traga a peça de roupa, traga a fotografia da sua família hoje, porque hoje, quarta-feira, eu oro e determino a libertação, a salvação da sua família. E pode ter certeza, hein? Deus vai te abençoar. Rua Barreiros, 1195. 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Principalmente 9 e às 7 da noite. Eu espero você aqui para Deus mudar a sua vida. Mas vem comigo, por favor. Nós vamos assistir agora a última parte da história de hoje. Veja como Deus mudou a vida dela, porque Ele também vai mudar a sua. Põe aqui no telão. Quando alguém entrava onde eu estava, que ligava a televisão, a minha mente voltava. E eu orava junto com o pastor Jaime, aonde ele falava: irmão, une a sua fé com a minha fé. É agora. Deus vai tirar você da morte. Você que está no leito da UTI, era nesse momento que eu me apegava a Deus com Ele, eu orava junto com Ele. Pastor Jaime mandava trazer o olhinho e passar e orar. No dia que eu fui colocar a tráqueo, porque você não pode ficar muito tempo entubado.
tem que colocar traqueostomia. Eu acordei, para a glória de Deus. Eles foram diminuindo o oxigênio dela. Quando foi no 21º dia, que eu vim de manhã, eles falaram que ela estava melhor. À tarde, eles já tinham diminuído para 80%. Nosso Deus, Ele é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Com 25 dias, ela foi para o quarto. Aí passou mais 3 dias no hospital. Aí deram alta para ela. Eu gritava, eu pulava de alegria e agradeci muito a Deus. Deus me renovou. Falaram que ela ia ter dificuldade para andar, que ia demorar um pouco. Que ela ia ter dificuldade para respirar, ela não ia poder fazer mais o que ela fazia antes. O médico falou que eu iria andar em 3 meses. Eu andei em 3 dias. E voltei a trabalhar em menos de 2 meses. Faz tudo normal. Estou curada para a glória de Deus, da pancreatite. Estou curada da síndrome respiratória aguda e do H1N1. Considero um milagre completo. O mesmo Deus que a abençoou vai abençoar você agora. Preparou o seu copo com água? Não? Pegue então agora, porque nós vamos falar com Deus. Pai, em o nome de Jesus, eu venho diante do Senhor agora e lhe apresento esta água. Peço, ponha nela a unção, a virtude, para o doente ser curado, o oprimido liberto e aquele que sofre, ver a sua vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Assim o abençoo em nome de Cristo. E como ministro da tua palavra, eu digo já, todo mal que deu fora, desapareça, saia em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E crendo, diga, eu tomo posse, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Beba da sua água. Graças a Deus. E tome posse mesmo da sua bênção. Tome posse da sua vitória e venha estar conosco em uma das nossas reuniões ainda hoje, orando forte pela família, na Rua Barreiros, 1195. O programa está chegando ao final e eu me despeço dizendo a você, Deus te abençoe, fique na paz e até uma próxima. Seja adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado. Meu Senhor, meu Salvador, meu Senhor, meu Salvador.